tantas passagens que tem na Bíblia, uma das que é particularmente interessante é a saída do povo de Israel e a jornada pelo deserto. Eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram nesse período. O povo saindo do Egito, caminhando pelo deserto até chegar na Terra Prometida. O texto que eu vou usar de primeira base é o texto de Êxodo 13, de 17 a 22. Aqui é finzinho, já no Egito, saindo, se preparando para sair do Egito. Êxodo 13, de 17 a 22. Tem esse texto? Aí. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelos caminhos das terras dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa e, vendo a guerra, retorne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Esse texto aqui é até antes da passagem do Mar Vermelho. O povo saindo, só para ter ideia, esse povo saindo, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas. Vamos tomar por base a cidade de Curitiba aí, 1.900.000 e pouco, quase 2 milhões, mais de 2 milhões. É mais do que a população de Curitiba. Vocês já devem ter visto pela televisão esses protestos, milhares de pessoas na rua. Vai ver lá o número: 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Quando a igreja da Lagoinha fez, na esplanada dos ministérios, reuniu 500 mil pessoas lá. Lotou aquele lugar. No Brasil, o histórico de ajuntamento de pessoas deve ser mais ou menos ali no final dos anos 80, quando teve o comício das diretas, mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo. Estamos falando aqui de 2 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E o que acontecia? Sobre esse povo, uma nuvem em cima deles. E essa nuvem, durante o dia, uma nuvem, protegendo eles, eles iam entrar no deserto. Então Deus forneceu uma nuvem, dando sombra. A gente vê esses filmes de deserto, aquele salão forte, aquela areia refletindo, calorão, as pessoas ficam ressecadas. Imagine criança, mulheres grávidas, idosos andando em um ambiente desses. Além de você andar devagar, penoso, o sol castigando, Deus colocou uma nuvem sobre eles. E à noite esfria o deserto, escurece. De noite essa nuvem tinha um brilho, como se tivesse um fogo dentro dela, e iluminava o acampamento do povo de Deus. E o povo andava e essa nuvem ficava em cima dele. Vocês não acham isso interessante, ter uma nuvem particular? É algo muito maravilhoso. E essa imagem, tenham bem clara essa imagem, não são um ajuntamento aí de 200 pessoas, 1.000, 5.000, 10 mil pessoas com uma nuvenzinha em cima. É gigantesco. E além disso eles tinham rebanho, gado, carros de boi, carros de mão, para levar seus pertences. Eles estavam saindo, como diz o texto, armados. Eles estavam saindo com pertences, com ouro, com roupas, com joias. Tanto é que quando o tabernáculo foi construído, todos aqueles itens estranhos que diz pele de texugo, de golfinho, de não sei o que, eles tinham.
Tudo aquilo para construir, a madeira eles tinham, o ouro eles tinham, todos os componentes para construir o tabernáculo, pedras preciosas, ouro, tudo eles tinham. Porque eles vieram do Egito com tudo isso. Então eles estavam cheios, abarrotados. Não era só 2 milhões de pessoas com as mãos no bolso. Eram 2 milhões de pessoas com os seus pertences, era saco, era bagagem, tudo isso. Imagina o volume e em cima disso uma nuvem. Essa imagem para a gente ter. Essa questão, essa nuvem, isso chama, a gente é chamado de teofania, é uma manifestação de Deus. Não era só uma nuvenzinha, era uma manifestação de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre essa manifestação de Deus. Isso é algo do Velho Testamento, é uma figura, mas Deus escolheu se manifestar nessa nuvem. E é o nosso Deus. E nessa característica a gente pode ver três pontos bem claros: a presença de Deus, o propósito de Deus e o tempo de Deus. Eu queria enxergar esses 3 pontos, olhando a história do povo de Israel, esse trajeto do povo de Israel, com essa nuvem em cima dele. Não uma nuvenzinha, um povo gigantesco e uma nuvem poderosa. De dia, uma nuvem, sombra. À noite, ela invertia, iluminava e aquecia. Algo por demais maravilhoso. Primeiro ponto, então, é a presença de Deus que a gente vê nesse exemplo. O capítulo seguinte, Êxodo 14, de 19 a 30, continua falando sobre a experiência que o povo teve com a nuvem. Porque até então apareceu a nuvem, mas eles não sabiam o que a nuvem fazia. Eles não sabiam o que era. Então veja só, 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros da Faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Até aqui. Veja, a gente sempre vê, observa, sempre relata o mar se dividindo. O que mais chama a atenção, é algo tão grandioso. E as pessoas contestam, foi, não foi, foi num lugar raso que eles passaram, tentam desfazer essa passagem, esse texto. Mas eu quero me ater de novo à nuvem. A nuvem estava em cima deles. O que a nuvem fez? Se colocou atrás do povo e ficou entre o arraial dos egípcios e o arraial de Israel. Logo depois que o povo de Israel saiu, eles saíram lentos, com todo aquele povo. E o Faraó falou: o que eles estão fazendo? Eles estão indo embora, os meus escravos estão indo embora, a minha força de trabalho está indo embora, estão levando recursos. Eu vou persegui-los e vou matá-los. E saíram e rapidamente chegaram até o acampamento de Israel. Eles tinham carros.
Eles eram ágeis, eram um exército. E a velocidade de deslocamento do exército era muito mais rápida do que a velocidade de deslocamento do povo. E eles chegaram juntos, só que não puderam se aproximar, porque a nuvem que estava em cima ficou entre os dois acampamentos. E vejam que interessante o que o texto diz. Para um a nuvem deu trevas, e para o outro deu luz. Essa é uma característica do nosso Senhor. Ele nos traz luz, mas ao inimigo ele escurece o caminho. Ao inimigo ele deixa o caminho confuso, escuro. A um trouxe luz e a outro trouxe trevas. A manifestação do Senhor conosco é essa. Nós não temos a nuvem em cima de nós, e nem a nuvem por detrás de nós, mas nós temos a luz. A nós o Senhor traz a luz. Ao inimigo, aos demônios, ele traz as trevas e a escuridão. E faz uma separação entre o nosso arraial e o arraial do inimigo. Mantém afastado. Mantém longe de você. Por mais que o inimigo esteja ao derredor, o Senhor está ao redor. O Senhor está próximo, o Senhor está conosco. É essa a característica do nosso Senhor. Nós não temos a nuvem visível sobre nós, mas nós temos esse poder. E esse poder é a presença. Essa primeira característica da nuvem diz da presença de Deus. Dá uma olhadinha lá no versículo, acho que é o 24. Olha só. Do alto da nuvem, o Senhor viu. Aonde que o Senhor estava? Na nuvem. É tão comum o pessoal falar que as coisas estão na nuvem hoje, né? Está tudo na nuvem, né? Mas o Senhor estava dentro da nuvem. Veja, o Senhor não foi do alto do seu trono, o Senhor viu o arraial dos egípcios. Não foi dos céus o Senhor viu, o Senhor da nuvem. Ele estava ali. O texto diz claramente, o Senhor olhou e viu o arraial dos egípcios. E o que o Senhor fez quando olhou e viu os egípcios se aproximando? Porque daí a nuvem saiu de trás e quando o povo começou a caminhar, a nuvem estava junto. Ele tornou lento. Os carros começaram a cair a roda, e a roda caindo, e problema, e emperrou o exército, travou. O Senhor nosso Deus, Ele vai emperrar o inimigo, Ele vai travar o inimigo diante de você. Por mais que o inimigo pareça poderoso demais, por mais que o inimigo pareça forte aos seus olhos, mas o Senhor, o que Ele faz? Ele vai sabotar o seu inimigo. As armas do seu inimigo não vão funcionar contra você. Por quê? Porque a presença de Deus está conosco. A presença de Deus está comigo, está com você, não importa onde você esteja. Porque do lugar em que o Senhor está com você, conosco, o Senhor olha o inimigo, vê o que o inimigo está fazendo. Ele percebe, não é um Deus que não vê o inimigo. Ele olha o inimigo. Ele olha o inimigo da nossa posição, da onde nós estamos. Ele vê e diz, não é assim, não vai ser feito desse jeito. Ele frustra aquilo que o inimigo faz. A mão poderosa do Senhor abriu o mar, e o Senhor deixou que o inimigo fosse atrás. Pode parecer que o inimigo tinha uma aparente vitória, pode parecer que o inimigo tinha um aparente avanço, só que o povo de Israel passou o mar com o pé seco. E o que aconteceu com Faraó, com seus carros, com seus cavaleiros, com seu poderio? Foi encoberto. Foram derrotados, morreram. E o povo de Israel viu na praia os corpos espalhados. Um exército foi derrotado. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Essa figura da nuvem, nós temos o Espírito Santo conosco. E esse primeiro aspecto diz da presença de Deus. Mas essa nuvem ainda, ela tem uma forma mais peculiar ainda. Veja, esse aspecto, todo o homem que estava naquele lugar teve essa mesma experiência. Todo israelita que estava debaixo da nuvem viu isso acontecer. É uma forma com que o Senhor age comigo, com todo mundo, com todos. Mas existe uma outra forma da presença de Deus se manifestar. Essa é uma forma em que a presença de Deus se manifesta nos protegendo,
protegendo do sol. Salmo 121, ele diz isso. Veja o Salmo 121 do ponto de vista de quem está andando no deserto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé que está andando. Aquele que te guarda não vai cochilar. Eis que não cochilará, não vai cochilar e nem tampouco dormir aquele que guarda a Israel. De dia e de noite o Senhor nos guarda. De dia e de noite o Senhor está atento conosco. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e tua mão à direita. De dia o sol não te ferirá e nem a lua à noite. De dia o sol não te ferirá, porque a sombra do Senhor está conosco. Várias vezes o salmista se refere a isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. A presença do Senhor é um lugar de descanso. A presença do Senhor é um lugar de proteção. A presença do Senhor é um lugar de cuidado. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor guardou o povo saindo do Egito e entrando na terra prometida. O Senhor guarda você saindo de casa, chegando no seu trabalho. O Senhor guarda você saindo de qualquer lugar e indo para qualquer lugar. O seu trajeto, a sua vida, o seu caminhar, o seu pé, Ele firma os seus passos. Esse é o nosso Deus, um Deus pessoal. Mas aqui é um nível de manifestação de Deus. Existe um outro nível de manifestação de Deus. O mesmo Deus da nuvem. A mesma presença de Deus. Há uma segunda experiência. E foi o que nós cantamos. Êxodo 24, 15 a 18. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 33, 9 a 11. Assim que Moisés entrava, a coluna descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui nós temos 2 lugares, o Monte Sinai e a tenda da revelação. O Monte Sinai foi quando Moisés recebeu a lei. O que acontece? Moisés subiu ao monte e a nuvem baixou até ao monte. Há um encontro. É um outro aspecto da presença de Deus. É um Deus pessoal, é um Deus individual. Moisés ia até a tenda e a nuvem descia até a tenda. Moisés entrava dentro da nuvem. A primeira experiência é uma experiência da nuvem em cima no céu guiando, a nuvem protegendo. Essa segunda experiência é dentro da presença de Deus. É aquilo que nós cantamos no lugar secreto, é um momento de comunhão. Existem claramente 2 condições da presença de Deus. Muitas vezes nós como povo apenas experimentamos a primeira, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, mas não experimentamos a segunda. Seja subindo o monte, seja indo no tabernáculo, mas em um lugar, em uma condição, é individual, é pessoal. E ali o Senhor falava com Moisés, ali o Senhor trouxe a lei, ali o Senhor trouxe os desígnios, ali o Senhor trazia a direção. E o Senhor fala de face a face. Moisés entrava na presença do Senhor. A nuvem está aqui significando a presença de Deus. Nós temos tantos relatos da proteção de Deus. Dos nossos irmãos, tantos relatos do que acontece. Mas nós temos que ter experiências
individual, face a face com o Senhor. Subir até a presença de Deus. Veja que Moisés subia, Moisés ia e a presença de Deus vinha. Deus percebia, ele quer falar comigo, ele está indo lá na tenda. Deus não frustrava Moisés de ele ir na tenda e, não veio a nuvem hoje. Deus não quis, Deus não estava afim. E várias vezes, alguma coisa acontecia, Moisés corria para a tenda, a nuvem baixava. E o povo ficava vendo. É sempre assim. Corra para um lugar, a presença de Deus vai até você. Não precisa ter um culto, uma celebração para atrair a presença de Deus. A tua disposição de ir até, a tua disposição de querer atrai a presença de Deus. Manifesta a presença de Deus. E Deus não fica quieto porque Deus fala. Deus se manifesta, Deus diz. Foi o que Jesus falou para Maria. Aquilo que você conseguir na presença de Deus, ninguém te tira. Ninguém arranca de você. Essa experiência é uma experiência diferente. Podemos viver a nossa existência inteira andando debaixo da nuvem, debaixo da cobertura, debaixo do poder de Deus, testemunhando e vendo o que o Senhor faz, mas podemos na nossa existência nunca entrar na nuvem, na presença de Deus. E o Senhor nos convida para isso. Naquela época do Velho Testamento era mais difícil. Moisés entrava. Depois Josué entrou. Mas o véu que separava foi rasgado quando Jesus morreu. E o Senhor Jesus nos trouxe livre acesso ao Pai. Não nos é proibido mais a presença de Deus. Nós temos o livre acesso individual. Jesus é o caminho nos levou até o Pai. A presença do Senhor. E assim como Deus se revelava a Moisés face a face, Deus se revela a mim e a você face a face. Apenas busque, apenas deseje, vá à presença do Senhor. Tenha a tua tenda da revelação. Olha que nome bonito, tenda da revelação. O que é? Era um lugar tão simples lá. Constitua o teu lugar. Pode ser um lugar, você está andando na rua, algo que você faz sozinho, o tempo que você quer, 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que é mais espiritual, fica 3 horas, 4 horas todo dia. Mas às vezes você não tem tempo, é 5, 10, 15 minutos. Às vezes pode ser no carro a tua tenda da revelação. Você está ali, mas é um momento em que você vai até a presença de Deus e a presença de Deus vem. A nuvem desce, a nuvem se achega. Há um encontro entre você e a presença de Deus. É isso que o Senhor quer. E o Senhor fala, o Senhor comunica, o Senhor diz. Essa é uma primeira característica. A nuvem. Presença de Deus, Deus simbolizado na nuvem. Essa teofania, essa manifestação de Deus. Nós não precisamos ter, cada um de nós, um pedacinho de nuvem em cima de nós para nós entendermos isso. Nós temos o Espírito Santo. O segundo aspecto que tem é que essa nuvem também diz de outra coisa, diz do propósito de Deus. Veja quanta coisa tem nessa história interessante. O texto de Neemias 9:19, depois quando ele está relembrando o povo, contando a história do que Deus fez, ele diz o seguinte: foi por tua grande compaixão que não nos abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Veja, não era o povo andando e a nuvem acompanhando, era o inverso. Às vezes a gente pode imaginar que a pessoa está andando e a nuvem está indo junto. Não, não era isso. Era o contrário, a nuvem se movia, indicando o caminho que devia andar. É uma questão do propósito de Deus para conosco. Não apenas a presença de Deus está conosco, mas ela se manifesta indicando o caminho que eu devo andar e que você deve andar. Qual o caminho a seguir? Deserto, você vê o quê? Areia, areia, areia.
por tudo quanto é lugar. Você não tem ponto de referência. É muito comum as pessoas andarem em círculo no deserto, se perderem no deserto. O que fazia? A nuvem indicava para que lugar que devia ir, se para o norte, se para o sul, leste, oeste. E Deus tinha um plano. Aquele primeiro texto que nós vimos, disse que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, porque se ele fosse por esse caminho mais curto, ele ia encontrar os filisteus. E não era tempo para o povo ter batalha, não era tempo de guerra, para que não havendo guerra, o povo enfraquecesse o seu coração e quisesse voltar para o Egito. Então o que o Senhor fez? Rodeou o deserto pelo caminho do Mar Morto, pelo caminho do Mar Vermelho. Rodeou o deserto, deu uma volta gigante. Eu trouxe um mapa para a gente dar uma olhada aí. Tem um mapa? Esse mapa, ele tem essas 4 flechas. A primeira está lá em amarelo, caminho dos filisteus. O povo do Egito estava ali em cima, aquela parte que tem aquelas raízes ali fica Gósen, ali é chamado Delta do Nilo. Eles estavam lá em cima. Para que eles fossem para onde está lá em cima, Jerusalém, o mais fácil é seguir esse caminho que está escrito ali, aquela flecha amarela, caminho dos filisteus. Só que por ali ia ter guerra. Um povo dos filisteus armados, povo poderoso, não era tempo de batalha. Tem essas 3 setas, a vermelha, a azul e a verde. Não se sabe exatamente qual foi o caminho que foi tomado. Tradicionalmente as pessoas acreditavam que eles vieram por baixo e subiram. Mas o que é mais moderno hoje é esse caminho do meio, roxo, em que eles foram um pouco mais direto ali. E tem um estudioso que propôs aquele caminho um pouco mais em cima. O que importa é que eles não pegaram o caminho mais curto. Por quê? Porque o Senhor tem um caminho proposto. Talvez se a gente olhar, são várias maneiras que a gente pode chegar até lá em Jerusalém. Tem um objetivo, um lugar para chegar, uma promessa. Eles tinham uma terra da promessa. E o caminho mais lógico era ir direto. O Senhor falou, não. Não é esse o caminho apropriado. Não é esse o caminho correto. A nuvem se movimentou e propôs um caminho melhor. Eles rodearam e quando eles chegaram lá onde está escrito o Mar Morto, eles deram a volta e entraram por detrás da terra prometida. Eles não foram, todos aqueles povos que a gente conhece das guerras, eles não foram direto contra eles, foram por trás. Era a melhor situação, era a melhor condição para eles chegarem na terra prometida. Deus planejou o trajeto deles. Deus planejou o caminho deles. Êxodo 40, 31 a 38. 36 a 38. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de todos a nação de Israel em todas as suas viagens. Aqui explica como que funcionava. Eles não sabiam o que ia acontecer. A nuvem estava sobre o tabernáculo. Se a nuvem se levantasse e se movesse, todo mundo vai atrás. Se a nuvem ficasse, ficava. Essa era a interação que eles tinham com a nuvem. A nuvem se movia. A presença de Deus se move. E não adiantava o pessoal falar, tá bom aqui. Esse lugar está confortável, tem água, fonte d'água. Um dos lugares que eles foram tinha um oásis, que tinha um palmeiras, lugares confortável. Vamos ficar aqui. Eu já armei a minha tenda, consegui um lugarzinho bom. A nuvem vai e você fica. O sol vai torrar você. Não adianta. E também não dá para se fazer o inverso. Nós já estamos muito tempo aqui. Os nossos recursos estão ficando escassos. Eu vou. Você vai, a nuvem ficou. O propósito de Deus, nós temos que discernir o tempo de Deus.
discernir se é para ficar, discernir se é para andar. Ora fica, ora anda. É muito interessante isso. Como funciona o propósito de Deus. O caminho está para lá, ok, vou direto. Não. O Senhor fez o caminho. E quando era para levantar, a nuvem levantava. Quando era para acampar, a nuvem parava. Era essa a dinâmica que eles tinham. Era essa a forma como que eles viam. É assim que a nuvem guiava. É assim que o Senhor nos guia. Vai, fica. Faça. Não. É simples. Você vai precisar comprar alguma coisa, vai fazer um curso, vai vender. Precisa de um novo emprego, precisa de um emprego. Vai até o seu lugar secreto, conversa com o Senhor. E agora o Senhor já me disse, então eu vou sair correndo? Não. O Senhor vai indicar o caminho e como andar nesse caminho. É assim o propósito de Deus. O texto de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os caminhos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, são planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano. São caminhos que não passam pela guerra. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos que vão fazer você chegar na sua terra prometida. Caminhos que vão te levar até a terra prometida. Caminhos de esperança e não de mal. É assim que é o propósito de Deus. A nuvem, não apenas como se fosse apenas, não apenas protegia eles de dia e de noite. A nuvem guiava pelo deserto. Guiar pelo deserto é o caminho que você deve andar. Por onde você deve passar? Como andar nesse caminho? Como chegar no lugar que o Senhor quer que você chegue? Alguns de nós temos clareza, mais ou menos, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Onde nós temos mais clareza? Na tenda da revelação. É no secreto. Só que não é no secreto, na tenda da revelação, que o Senhor diz como andar. O Senhor não vai dar instrução ali de como você andar. Faz assim, assim, assado, pega a esquerda, vira a direita. Não é assim. A nuvem é mais ou menos como se fosse um GPS do dia de hoje. Vira à esquerda, vira à direita. Espere. Você está ouvindo isso, você não sabe o próximo passo. E enquanto a nuvem não se mover, você não sabe para onde vai. A nuvem moveu. Foi. Vai. Não fique. Se a presença de Deus, se o mover de Deus está indo, vai junto. Se o mover de Deus está ali, fique. Como a gente se relacionar? Isso, essa passagem nos ensina. A presença de Deus, ok. Mas ela se movimenta e ela nos guia. Isso aqui diz respeito ao Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Diariamente a gente conversa com o Espírito Santo e ele nos diz: vai, não vai, compra, não, vende, fica, avança. São instruções que o Espírito Santo nos dá. No Salmo 23 diz assim que o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. E refrigera a nossa alma. Ele não está falando na nuvem, Ele está falando como pastor. Ele está trazendo Deus como o pastor. E o que Ele faz? Refrigera, guarda, protege e dá o caminho. Essa é a mesma coisa que a nuvem está fazendo. É uma outra manifestação, uma outra forma de falar. E para nós, o que eu tenho? Eu não tenho a figura da nuvem e nem do pastor de ovelhas. Eu tenho o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós. Jesus falou: darei um auxiliador que está conosco o tempo todo, o dia todo. Podemos ou não interagir com Ele. Podemos ficar que o Senhor nos livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor livra. Podemos passivamente estar sendo livres, libertos pelo Senhor.
Mas podemos, de uma maneira ativa, sermos livres e libertos do Senhor, chegando até a presença do Senhor, consultando, perguntando, andando pelo caminho que o Senhor nos propõe. Quando o Senhor fala com Josué, Ele fala o quê? Anda pelo caminho que te proponho, não se desvia da esquerda nem pela direita. Ele dá um conselho legal: seja forte e corajoso. Deseje andar no caminho, tenha força, tenha coragem, confie que esse caminho que o Senhor está trazendo é o caminho correto. Pergunte aos pastores, pergunte às pessoas, esteja debaixo de pastoreio, mas quando o Senhor responder, ande, faça. A minha filha era pequena, uma vez estava assistindo um desenho de Noé construindo a arca, e o Espírito Santo falou tanto comigo. Era um desenhozinho meio mal feito, assim, desses de criancinha, que às vezes comprava naqueles DVDs, assim, que R$ 9,99 no supermercado, e ela gostava de assistir. Eu estava assistindo com ela, e o Espírito Santo falando comigo com aquele desenho. Noé construindo a arca, e os filhos deles conversando, e, nossa, o pai sabe disso, o pai não sabe, por que está construindo? E eles conversando, e outro, não questione. Não faça assim, não questione Deus. E Noé trabalhando e vendo, né? Um fala, não, porque isso, um cheio de dúvidas e outro, não questione. Daí Noé interrompe e fala, não, faz assim. Questione, pergunte, interrogue, faça tudo, arranque os cabelos, não sei o que lá, mas quando Deus falar, obedeça. Esse é o segredo. Não é não questionar Deus, questione Deus. É isso que o Senhor tem para mim? É isso mesmo? É isso que está acontecendo, Senhor? É essa situação? Converse com Deus como teu amigo. Moisés, face a face, conversava. Tenha um contato direto com o Senhor e converse. Abra seu coração. Mas quando Deus responder, obedeça. Quando Deus falar, ande. A nuvem moveu, ande. A nuvem está parada, você quer sair? Calma, tenha paciência, controla o teu coração, mas ande, siga o caminho, não pela esquerda, não pela direita, siga o caminho, mas seja forte e corajoso, assuma, resoluto, deseje estar nesse caminho, ande com aquilo que você quer. E o Senhor diz, eu é que sei o que eu tenho para você, os caminhos. Uma terceira manifestação que nós temos do Senhor é o tempo de Deus. Então veja só, a presença de Deus ficou bem clara. Da nuvem o Senhor viu. O Senhor estava na nuvem, o Senhor estava ali. A nuvem descia e Moisés tinha uma presença, um contato pessoal com o Senhor. E o caminho que era dado para caminhar pelo deserto, era a nuvem se movendo, esquerda, direita, as instruções, era o GPS daquele povo. Mas tem uma outra característica que é o tempo de Deus. Veja, o tempo e o propósito, eles se entrelaçam, são diferentes. Há um tempo e há um propósito. O capítulo seguinte, desse que nós vimos, na verdade em Números 9, de 15 a 23. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Está dizendo o seguinte, assim era todo dia. Do finzinho da tarde até a manhã do dia era uma coluna de fogo. Depois era nuvem. E era assim todo dia. E mais um dia e outro dia. Mas sempre que a nuvem alçava da tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial.
E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem alçava pela manhã, então partiam quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pelas mãos de Moisés. Veja aqui que o texto diz, né? A nuvem se levantava. Eles caminhavam. Só que às vezes, no dia seguinte ela já parava. Imagine, vai montar tenda, arruma, coloca as crianças ali. No mesmo dia a nuvem levantava. Eles iam andando. Daí no dia seguinte a nuvem parou. Ele, será que vai ficar parada ou vai andar? Deixa tudo no carro do boi aí. E vai. E vai mais um tempo e passou um dia. Não, acho que vai ser. Coloca. E que bom que ficou 1 semana, mais 1 mês. Nossa, está demorando muito. E falava ali, ficava 1 dia, ou 2 dias, ou 1 semana, ou 1 ano. Quando fala na nuvem andar no propósito do caminho, ponto a ponto, há um tempo entre um lugar e o outro, que pode ser algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou mais de ano. Isso diz do tempo. Propósito e tempo são diferentes. São questões diferentes. E tudo isso esse texto nos traz, a experiência do povo de Israel nos traz. E às vezes nós ficamos nessa situação. A gente já está com a nuvem faz 6 meses, 1 ano, e a gente se acostuma com a presença de Deus. Já é comum, está ali todo dia, nem mais dá bom dia para a presença do Senhor. Está ali, sabe, o Espírito Santo está ali. Só que quando o Senhor diz para ficar, você fica. Está cansado? Fica. Mas já está ficando tempo demais. Está demorando muito. O Senhor não vem. O Senhor não diz. Essa angústia do nosso coração. Nós queremos fazer no nosso tempo, não no tempo do Senhor. Nós queremos fazer do nosso jeito, não do jeito do Senhor. Há um tempo de Deus. Às vezes nós estamos meio cansados, meio desanimados. O Senhor para, o Senhor já quer andar. Não, Senhor, me espere. Não, agora não. Não estou muito afim de me mexer. Agora não é o meu tempo, Senhor. E outras vezes a nuvem andava, parava, andava, parava, andava, parava. As pessoas te vendo podem até pensar que isso é inconstância. Anda, para, anda, para, anda, para. Veja como que a alma nossa fica nessa situação. Se está andando guiado pela nuvem, não guiado pela vista, não tem um alvo lá na frente, a quilômetros de distância. Não é o seguinte, olha, vocês vão andar até lá. E você está sempre andando e vendo o alvo se aproximando. Não. Você vai para onde? Não sei. Amanhã eu vou saber, ou mês que vem eu vou saber. Eu sei aonde eu devo chegar, lá na frente. Mas o meu caminho, o Senhor me dita diariamente. O Senhor me diz diariamente. Segundo o dito do Senhor, segundo a palavra do Senhor, segundo o que o Senhor ordena. Há um tempo para isso. Há um tempo para as coisas acontecerem. E quando o Senhor demora para nos responder, a gente fica angustiado. A gente quer fazer por nós mesmos. Eu sei que o caminho é para lá. Deus não está falando, eu vou sozinho. E saio debaixo da nuvem, e saio debaixo da proteção, e saio debaixo da cobertura. Movidos pela ansiedade, a gente já se acostuma com a presença do Espírito Santo, e a gente deixa que a ansiedade nos mova. A ansiedade diz vai, a ansiedade diz fica, o conforto diz fica. Nós não podemos ser guiados pela nossa alma, temos que ser guiados pelo Espírito. Andai pelo Espírito, é o que o Senhor nos diz. É o tempo, tem o propósito
e tem o tempo de Deus. Quando o Senhor traz as coisas muito rápido para a gente não consegue assimilar direito, a gente fica meio confuso. Parece que está tudo vindo, pegando a gente meio de surpresa. Mas e quando o Senhor demora para responder as coisas? Você ora, pergunta, Deus diz, não vem a coisa. Você está precisando de algo, tem uma necessidade e aquela coisa não vem. Veja, Abraão, o pai da fé, tinha uma promessa de um filho. Como não vinha, ele fez o Ismael. A ansiedade, você sabe da promessa, mas como Deus não se move, você faz a promessa acontecer. Abraão sabia do filho, sabia da promessa, do herdeiro dele. Como Deus não se mexia para fazer a coisa, ele fez. Os ismaelitas, uma pedra no sapato até hoje do povo de Israel. As pedras no sapato que nós temos muitas vezes são frutos da nossa inconstância, da nossa angústia, da nossa alma. Como é importante a gente estar atento ao tempo de Deus. Ele quebra o nosso coração. A gente que se achava tão espiritual, tão bom, andei até aqui, não consegue aguentar o tempo de esperar. Já imaginou esperar 1 ano? Esperar uma semana tudo bem, 2, 3 dias, 1 mês, mas 1 ano acampado. O povo demorou 40 anos para fazer esse trajeto, que deveria fazer em menos de 1 mês. E ainda, às vezes, levantava um dia, desfazer tenda, botar tudo no carro do boi, pegar as crianças, negócio, se movimenta, no dia seguinte já para. Mas puxa vida, eu estava ali. Eu estou vendo até onde eu estava. E agora eu estou aqui do lado. Eu andei 10 metros, andei 6 metros. Andei pouco. Você começa a montar a tua tenda, já é hora de você se levantar. Fala, Deus, que inconstância é essa? Você sente-se sem estrutura, sem raiz, sente-se desamparado. Por isso que o salmista fala, de onde virá meu socorro? Para onde eu vou olhar? Quem vai me acudir? Às vezes nós temos tempos em que as coisas não são fixas. Pessoas que trabalham com vendas, às vezes, sai um dinheiro todo dia, pingadinho. Todo dia pingadinho. Você não sabe o que vai ter para a semana seguinte. Você tem o do dia, é o maná, vem aquele dia. Hoje tem comida, hoje tem tudo. Semana que vem eu tenho que ter a comida e a conta. Vem a comida e a conta. Mas Deus podia dar assim já um dinheirinho para arrumar as coisas. Não. Esse tempo ele mexe conosco. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos encontrar com o Senhor. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus. A gente vai no secreto. Nós estamos andando no caminho. Mas o nosso coração ainda não está tratado. Essa última etapa, o tempo de Deus, ela prova o nosso coração. Ela prova o nosso ânimo. Esse tempo de Deus, ele trata a nossa alma. No deserto, nesses 40 anos, o povo conheceu a Deus. Essa é a forma como o Senhor se manifesta a nós. Essa é a maneira com que o Senhor se manifesta a nós. Amém, queridos? E o desejo com essa palavra é que a gente não esteja apenas contemplando o Espírito Santo que está sobre nós, a proteção, o cuidado, o zelo que nós sabemos que nós temos, mas que nós ousemos, como diz em Hebreus, com ousadia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Entrar. E isso é constante. E você entra e a nuvem vem. E também nós estamos atentos
ao mover em que o Espírito Santo nos diz. E é tão simples, eu sei que você tem nas suas vistas registros em que você ouviu o Espírito Santo falar, faça, fique, e você fez e viu que legal, e você não fez e complicado. O Espírito Santo é tão maravilhoso que o que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não sei como é que chegou no vale da sombra da morte, mas por mais que você esteja lá, Ele não vai falar, eu te disse, você fez errado, agora se vira, agora sai daí. Não, ainda que eu ande no pior lugar que eu possa andar, o Senhor vai estar comigo. Que maravilhoso o Espírito Santo. Por mais que você se desvie para a esquerda ou para a direita do caminho que o Senhor te propõe, Ele vai estar lá e vai guiar você de volta aonde você vai estar. No GPS você já viu que ele recalculando, né, a trajetória. O Espírito Santo não te abandona, nunca. Mas nós não precisamos tornar árdua essa caminhada. E o que nos faz sair do caminho proposto é a impaciência, é a desesperança, é quando Deus demora para responder, é quando Deus segura você um pouquinho e a gente se desespera, perde a esperança e age de qualquer forma. Muitas coisas que nos acontecem, a gente estava andando no caminho e Deus não fez, eu vou lá e faço. Observem bem isso. Isso é para quem já atingiu um nível de maturidade, já anda com o Senhor, faz com o Senhor. A gente vê pessoas de Deus uma hora, o que aconteceu com o cara? Provavelmente ele sabia o que fazer, tinha o tempo de Deus, mas ele precisou, por algum motivo, ordenado pela sua alma, fazer alguma coisa de qualquer jeito. Nós já fizemos assim, e a gente se coloca em cada apuro. E depois você vê que Deus trouxe a cobertura correta, e falou, não precisava ter feito isso. Agora eu me comprometi, agora eu fiz um empréstimo, agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, empenhei a minha palavra, e daí você vê que fica um estrago, vou ter que pedir perdão para alguém, vou ter que consertar isso, vou ter que consertar aquilo, vou ter que restaurar tal coisa. É quando a gente se desespera. Vamos aguardar o Senhor. Se é para ficar um ano parado, vamos ficar um ano, vamos louvar a Deus, vamos entender. Se é para parar, levantar, ok, Deus, legal, vamos fazer uma academia aí, para, levanta, tira tudo, desmonta, monta. Entender o tempo que o Senhor tem, entender o tempo do Senhor. Dessa jornada do povo de Israel, lembre-se sempre disso. A presença do Senhor, o propósito do Senhor e o tempo do Senhor. Amém, queridos? Queria que, por favor, se você se colocasse em pé. Na primeira passagem, no primeiro texto ali, ele diz com relação à saída do povo do Egito. O povo estava no Egito, saindo do Egito. Essa figura também tem um significado muito grande. O Egito significa o mundo, significa o domínio do mundo, significa o mundo do pecado, significa o mundo das trevas. É necessário essa passagem pelo mar. Quando o Senhor abre o mar, e a partir de então ser guiado pela nuvem, ser guiado pelo Espírito Santo, ouvir, ter experiência com o Senhor, tudo que está proposto de se envolver com o Espírito de Deus. E tem um começo, o começo da jornada, sair do Egito. Sair do Egito diz abandonar a vida do pecado, abandonar a vida contrária a Deus, abandonar a vida que desconsidera um Deus na sua vida. Eu não sei qual a sua experiência com o Senhor Jesus. Eu não sei se você tem essa experiência de conversar com o Espírito Santo, de você perceber a presença do Espírito Santo ao teu redor. Às vezes está em uma situação, você percebe o Espírito Santo ali, aquilo te dá um aconchego,
Aquele negócio olha para cima, ali está a nuvem. Você abre a barraca, olha, está aqui a nuvem, não foi ainda, não fiquei dormindo. Eu não sei qual é a tua experiência, eu não sei em que momento você está. Mas nesse momento, se você quer um compromisso com o Senhor Jesus, se você quer ter essa nuvem particular sobre a sua vida, se você quer ter essa experiência de subir um monte e conversar com o Espírito de Deus, com o Senhor, se você quer ver o Senhor face a face, eu convido para que você faça um sinal. Levante a mão, para que a gente possa orar por você. Se comprometer com Jesus, entregar sua vida para Jesus, são tantos os termos que as pessoas dão isso. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, passar o mar vermelho. O que importa é você ter uma vida com o Espírito Santo.